Eu tenho conversado com dezenas de pessoas que estão participando de processo seletivo no exterior e elas estão todas cometendo o mesmo erro. É um erro bem comum. Então se liga, eu vou te explicar como que você faz para não cometer esse erro. Primeiro eu queria te falar que essa dica que eu vou te dar vai servir para qualquer tipo de entrevista que você fizer. Se for uma entrevista por telefone, onde você vai conversar só por telefone, não tem tela compartilhada, não tem nada, você só vai conversar com o recrutador. Ou se é uma entrevista que tem uma ideia, que você acessa ali um website, um sistema para desenvolver um código. Se é uma entrevista que você recebe um projeto para começar do zero, fazer ele inteiro, ou só completar ele, enviar pelo repositório, ou enviar um arquivo compactado, essa dica que eu vou te dar serve para qualquer tipo de entrevista técnica. Eu conversei com várias pessoas que fizeram entrevistas para o Google, para a Amazon, para o Twitter, para o Facebook, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. E eu te digo que 95% deles falharam, só alguns conseguiram passar. E todos eles cometeram o mesmíssimo erro para entrevistas por telefone, entrevistas presenciais, ou entrevistas por conferência. Esse erro é um vacilo catastrófico que pode assim destruir qualquer chance que você tenha de passar numa entrevista. E ele está muito associado com falta de preparo. Olha só, quando você recebe um e-mail do Google dizendo, olha, a gente quer te entrevistar, você fica muito animado e você já tem experiência e aí você pensa, não, vou lá e faço a entrevista, vamos ver no que vai dar. Aí chega o dia da entrevista, o entrevistador te passa o problema. Às vezes você acha que ele é bastante fácil, às vezes você acha que ele é relativamente difícil, mas você consegue responder. Você dá uma resposta, o problema está resolvido e você sai da entrevista assim com um sorriso assim. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu várias vezes de eu sair da entrevista e achar que destruí, que detonei. E aí a gente dorme assim, já com esperança de que a gente vai receber logo uma resposta. E depois da sua entrevista você espera 1, 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, e você nunca tem uma resposta. Ou você até tem uma resposta, mas a resposta é, olha, não foi dessa vez. Quando você recebe um e-mail ou um telefonema dizendo que você não passou, ele não vai vir com nenhuma explicação. É basicamente dizendo, olha, não foi dessa vez, sinto muito, até a próxima. E isso é bastante frustrante, porque você se preparou, você estudou, você tinha expectativa, você até resolveu o problema, deu tudo certo, e você estava com esperança de que ia passar, não passou, não tem explicação de porquê, e o pior de tudo é quando isso acontece várias vezes, quando você faz várias entrevistas, 10, 15, 20. Eu, por exemplo, fiz muita entrevista, muita, até eu conseguir passar, até eu conseguir identificar o que eu estava fazendo de errado. Problemas de entrevista técnica, eles não são fechados de forma que só existe uma resposta certa e qualquer outra resposta errada. Não é assim que funciona. E também não é assim, você respondeu e resolveu o problema, você está dentro. O que não conseguiu responder o problema está fora. Também não é assim que funciona. Porque o que eles estão avaliando de fato não é se você é capaz de resolver o problema e dar a resposta esperada. A avaliação não é em torno disso. A avaliação é como que você pensa para resolver um problema. E é aí que a gente encontra a chave para a gente parar de cometer esse erro grotesco. Quando a gente escuta um problema, quando a gente entende o problema e a gente percebe que é capaz de responder ali, a gente já quer sair respondendo. A gente já quer, entendi, vamos resolver aqui e tal, não sei o quê. E eu vou te explicar por que isso é o problema. Por que a gente não pode fazer isso? 100% dos problemas de entrevista técnica, todos eles são abertos e o entrevistador não te deu todos os detalhes de primeira. Ele te contou a história, ele te falou, olha, o problema é mais ou menos esse, e jogou para você. E o que ele espera? Ele espera que você converse com ele de volta, entendendo ali qual que é o problema direitinho, fazendo perguntas em alguns detalhes, aí ele vai soltando o que ele não te falou de primeira. Porque aí você está sendo avaliado como que você está pensando, como que você enxerga os detalhes, se você percebe os tipos de variáveis, se você percebe as estruturas de dados. E aí você conversando com o entrevistador, você demonstra que você não é aquele tipo de pessoa que recebe um problema, sai fazendo, resolve, tá pronto, entrega e vai perceber que estava errado, que tinha um detalhe faltando lá na frente.
Tá, mas o que a gente faz para ser diferente, para ser melhor? Como que a gente resolve isso? Quando você escutar a explicação inicial do problema, você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai repetir o problema em voz alta. Você vai dizer, olha, foi isso que eu entendi, e vai repetir o problema de novo. E já vai emendar com o porquê. Você tem que fazer uma pergunta. Por exemplo, vamos supor que o problema seja soma de duas strings. Inclusive, eu e o Bruno, a gente respondeu esse problema, o card está aqui em cima, dá uma olhada lá, bem legal, a gente matou esse problema do início ao fim. Mas vamos supor que seja essa a questão, soma de duas strings. E aí o entrevistador vai te dar o problema, vai verbalizar o problema e você vai verbalizar de volta, olha, então, é isso mesmo, foi isso que eu entendi, tal. Aí o entrevistador confirma e você já emenda com um porquê. Como assim emenda com porquê? Como eu disse antes, todo problema é aberto. Então tem algum detalhe ali que você precisa entender. Você precisa achar, antes de qualquer coisa, o que está faltando. Então visualiza o problema, entende ele. Qualquer detalhe, mais básico que seja, você pergunta para o entrevistador. Pode ser a pergunta mais idiota do mundo. Por exemplo, por que é negativo? Por que é string? Por que é lista? Por que os parâmetros estão organizados dessa forma? Por que esse objeto tem essa nomenclatura? Qualquer coisa tem que vir com porquê. Porque a partir daí você começa a desenvolver um diálogo com o entrevistador. E ele te deu um problema aberto de propósito. Você não tem todos os detalhes da questão de início. Então é isso. Escuta, repete, pergunta. Acabou. Você não vai mais passar pelo problema de ansiedade e sair fazendo e dar a resposta errada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like nesse vídeo. Se inscreve no canal para você me motivar a fazer mais conteúdo como esse. E bora nessa!